Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus o ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Que coisa maravilhosa, meus irmãos e minhas irmãs, podemos encerrar a primeira semana do tempo comum. Com essa missa nós fechamos a primeira semana. Amanhã já é o primeiro dia da segunda semana do tempo comum. Terminar essa semana com essa palavra. Como eu queria que cada um aqui hoje pudesse deixar ecoar lá no mais íntimo do seu ser essa palavra que o Senhor olha e dirige para cada um pessoalmente. Uma das grandes armas, e eu escrevi demoradamente sobre isso no meu livro Segredos para a Cura Interior, uma das armas mais poderosas que o demônio tem, e vocês sabem que quando eu falo demônio é porque o assunto é muito sério, que o demônio tem para nos impedir de acolhermos as graças de Deus, entre elas a cura e a libertação, é jogar na nossa cara o nosso passado. Se há uma área da sua vida, aliás, eu escrevo no livro e reafirmo aqui, a única área da nossa vida sobre a qual o demônio tem algum poder é o nosso passado. Quando não é assimilado por nós. Quando nós entramos numa atitude de ficarmos remoendo o passado, voltando ao passado, ruminando ao passado, justificando-nos pelo passado. Aquelas experiências que nós tivemos que foram negativas, e aqui não há nenhum de nós, a começar de nós sacerdotes, diáconos, nenhum de nós, que não tenhamos tido experiências negativas no passado. Aqui não existe nenhum de nós, e nem aqueles que nos veem pela televisão ou pela internet do outro lado do oceano, que não tenha feito um monte de bobagem enquanto era criança, adolescente, jovem ou adulto. Não há nenhum de nós que não tenha cometido pecados leves, pesados ou graves no passado. Esse não é o problema. O problema não é nem aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, nem o mal que a gente fez e nem o bem que a gente deixou de fazer. A arma que o encardido tem para atazanar a nossa vida é fazer-nos apegados ao passado. E apegados ao passado,
alimentamos essa barreira que impede, porque veja bem, Felipe Madre falou insistentemente sobre isso, que a grande graça para a cura, e por isso que essa tarde e a noite de hoje serão muito ricas, com a Santa Missa agora, e depois à noite a adoração ao Santíssimo, a nossa oração de cura diante do Senhor, que estará presente, que o grande instrumental da cura para nós é sermos atingidos pelo olhar do Senhor. E meus irmãos, isso o demônio não pode impedir. O demônio não tem poder de impedir que Jesus olhe para você, que Jesus olhe para mim. Que poder ele tem então? Aí vem o nome, Diabolos, aquele que se atravessa no meio. Ele fica entre você e Deus. Ele tenta entrar no meio desse olhar de Deus para nós. E um dos instrumentos que ele tem a favor dele, já que ele é o pai da mentira, o senhor da morte e o ladrão da palavra, é fazer com que você mesmo deponha contra você. É fazer com que você olhe para o seu passado, seus pecados com lente de aumento. E começa então a se justificar: eu não mereço ser curado. Eu tenho uma enfermidade, mas eu não mereço a cura, porque eu um dia cometi esse pecado. Que o demônio faz questão de pegar a cara dele e jogar a cara da gente no chão, esfregar-nos, pois ele não tem a serviço dele o grande sistema dele chamado internet, que é para essa rede de computação demoníaca, para espalhar os erros e os defeitos da nossa vida. Você já notou como, inclusive tem gente aqui que é membro com carteirinha da internet. Sim. Pessoa responsável por espalhar defeito dos outros. Cada vez que você chegou em alguém ou ligou no telefone para alguém para comentar um erro ou defeito de outra pessoa, você se tornou sócio benemérito da internet. E é a turma da diva. E por isso, aqui tem a turma da diva também, não é? Os chefes do departamento de investigação da vida alheia. Quando o seu marido fala: você é a minha diva, perigosíssimo. E por que é que o demônio gosta tanto do nosso passado? Porque é a única coisa que ele tem. Ele só pode trabalhar com coisas que não existem. E o seu passado foi bom? Sinto muito, não existe mais. O demônio só consegue trabalhar com coisas irreais. Então ele trabalha com lembranças do passado. Ele trabalha com imagens que você guardou. Ele trabalha com a memória dos fatos passados. Por isso que o ocultismo, que a igreja condena com todas as forças, só trabalha com coisas irreais. Por que é uma contaminação muito grave? Não é brincadeira. Quando você olha no jornal por brincadeira e lê o horóscopo, você está fazendo uma comunhão com os demônios. Por quê? Porque quem está por trás disso, essa pseudo-astrologia, é alguém que se atravessou, que se colocou no lugar de Deus. Por que a igreja condena as contaminações com astrologia, com olhar o futuro, com ler a mão, com quiromancia, não sei das quantas, com a evocação dos mortos? Porque são pessoas que se colocam no lugar de Deus, e isso é a marca registrada do encardido. Então, quando alguém se coloca no lugar de Deus, e quando você vai lá por brinco: padre, mas eu fui sem saber. Se você tomar um copo de veneno sem saber que é veneno, faz mal?
Ah, mas foi sem querer. Se alguém me derrubasse sem querer e eu cair aí de 10 metros de altura, machuca? Então sem querer machuca. Sem querer o veneno faz mal. Sem querer o veneno que você se contaminou fez mal. E hoje eu não tenho medo de dizer uma coisa a você, meu irmão. Sabe por que muita coisa vai muito mal na sua vida? Pelas alianças malignas, encardidas que você fez ou foi vítima. Porque, meus irmãos, pense, põe a cabeça para ver, deixe de ser anta. Se nós lutamos tanto para ter um canal de televisão que leve Jesus, e nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que são curadas pela televisão, o encardido sabe do poder dos meios de comunicação. Por que será que o encardido investe tanto nessas áreas que o Felipe hoje nos resumia como as áreas prediletas da cura? Lembra ainda quais são as áreas? Primeiro, ouvir, audição. Segundo, visão. Terceiro, paralisia. Quarto, lepra. Lepra ele não falou, também não vou falar agora. Só vou falar amanhã de manhã. Amanhã às 8h30 da manhã nós temos um encontro marcado. Vamos falar do leproso, das suas e das minhas lepras. E aí pode ficar sossegado, porque esse é um assunto que eu entendo. Eu tenho muita lepra para partilhar com vocês. Vamos deixar o leproso para amanhã. Observe como essas 3 áreas são investidas aos milhões pelo encardido. Pois há um programa que o encardido apresenta num canal de televisão aí, que oferece o prêmio para quem ganhar de R$1 milhão. R$1 milhão! Para quê? Para você eliminar todas as pessoas da sua vida. Se for um parente seu que ganhar esse prêmio, meus pêsames. Porque significa que nos critérios daquele canal do lobo, aquela pessoa é a mais parecida com o encardido. Por isso ganhou o prêmio. Que coisa medonha. Porque ele investe tanto em instrumentos que primeiro atingem a nossa capacidade de ver. Já preguei muito sobre isso aqui. No meu livro Experienciar Milagres, há 2 capítulos que falam sobre isso, sobre essa cegueira. Ele investe uma fortuna no campo visual. É o campo que movimenta, por exemplo, a moda. Está acontecendo no Rio de Janeiro, a Fashion Rio. Vai ter em São Paulo semana que vem, São Paulo Fashion Weekend. Aquelas mulheres magrelas, aqui não é uma costela pura, para desfilar sem roupa, porque aqui não pode chamar aqui negócio de roupa. Aqueles paninhos que eles parecem os véus que as senhoras usavam antigamente, que lá na França não pode usar mais. Aquele véuzinho, eles põem sem sutiã, joga por cima aquilo assim, fica parecendo aqueles morrinhos. Você vê o contorno até dos 2 parafusinhos, de mudar a estação do rádio ali. Aquilo é roupa. E como é que esse povo ganha não sei quantos milhões, bilhões, trilhões? Porque é uma arma que o demônio tem para nos fisgar pelos olhos. Aí toda a questão da imagem, toda a questão, nós temos que falar muito resumido que não dá tempo, toda a questão das tatuagens, toda a questão dos piercings. Como o encardido está entrando na nossa vida, na vida principalmente de nossos filhos, através da visão. Que coisa medonha. Quanta gente da sua família, da minha família, encontra-se perdida, porque viciada em novelas, em filmes, nesses programas que mostram o quê? Que mostra a degradação da pessoa, onde a mulher não passa de um objeto, onde a nudez é colocada como se fosse a coisa mais inteligente desse mundo.